Não, e tu vês assim que é interessante, eu vejo assim, ó, eu me lembro que uma decisão da corte alemã, da corte constitucional, porque o que entra nesse jogo é o princípio da proporcionalidade. Porque o que tu vai trabalhar com isso, né? Eu sempre digo assim, sumum ius, summa injuria. Eu tenho repetido isso, né? Ultimamente, muito seguido, lamentavelmente. Mas veja bem assim, por exemplo, na prova do bafômetro, que é uma prova que o indivíduo ele só vai fazer o bafômetro se quiser. E aí a lei, para contornar isso, criou um problema probatório, na verdade. Porque o que tu fizer, aí diz o seguinte, a lei diz que pelos sinais e tal, a maneira, então tu cria uma subjetividade que a ciência já fica, digamos assim, arredada, já fica uma situação já quase de, né? Então é um negócio complicado isso, porque poderia inclusive, né, eu acho que eu estava falando da Corte Constitucional alemã que traz exatamente esse princípio que, por exemplo, o indivíduo ele pode, é possível coletar sangue, ele é obrigado a coletar sangue, se aquela coleta não fizer mal a ele. Por exemplo, o indivíduo que tem problema de coagulação de sangue, né? Hemofílico, esse então ele não pode fazer o exame. Agora, se o indivíduo não tem nenhuma restrição médica, e está andando na estrada, na verdade, aí eu digo, não, mas é o cidadão. Sim, o cidadão, tudo bem, eu acho que tem que ser protegido, eu acho que o princípio é fundamental. Agora, não existe direitos absolutos. Alguma coisa tem que trabalhar de haver um equilíbrio, porque não só o direito dele também, mas também o direito das outras pessoas que estão, por exemplo, trafegando uma via. Ninguém quer estar com a sua família, com seus filhos, com a sua... E, de repente, o indivíduo fazer as maiores barbaridades e quando chega lá, aí ele acaba também sendo vítima dessa questão de o direito ser... não vou fazer o bafômetro que eu não quero, mas aí o policial entra numa dimensão subjetiva. Pode entrar, né? Então, a questão probatória é uma questão delicada. Então, eu vejo assim eu acho que o perfil genético ele é importantíssimo, porque a justiça criminal ela tem que trabalhar com o máximo de certeza possível. Evidentemente, nós não vamos reconstituir os fatos passados como se fosse numa situação metafísica, mas que tu tens que ter assim uma base fática importante, aí a ciência está aí para isso, né? Nós não podemos trabalhar mais contra ele só num obscurantismo, né? Nessa subjetividade. Eu acho que no contexto geral acaba trazendo um prejuízo para a defesa, isso, né? Me parece que é essa situação, né? Tem tribunais espanhóis que fazem a conexão entre a prova de alcoolemia do etilômetro com a fornecimento de amostras biológicas e entendem que a pessoa é obrigada a fornecer amostra biológica para DNA, como também é obrigada a se submeter ao etilômetro. Tem cortes europeias e cortes do Tribunal Constitucional Espanhol dizendo isso, né? E eu sempre brinco assim, o Brasil tem uma interpretação dos direitos fundamentais à la brasileira, né, muito extremada e que outros países do mundo não veem assim. Porque é aquele ditado, quando a gente poupa o lobo, a gente sacrifica o rebanho, né? Então, se tu tem uma interpretação... E como tu disseste, tem que haver um equilíbrio. Então, nenhum direito é absoluto. E aqui no Brasil, certos direitos são extremamente absolutos. E aí, por exemplo, há direitos do réu que são levados ao extremo, né? Por exemplo, a questão da não autoincriminação, ali na pesquisa, todos os direitos fundamentais eles podem se entrar em conflito em algum momento, né? Por exemplo, eu vou usar um exemplo para explicar o que eu quero dizer. Maníaco do Parque, 12 mulheres estupradas e mortas. Maníaco de Contagem,
região metropolitana de Minas Gerais. 4 mulheres estupradas e mortas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o Adriano da Silva, 12 meninos estuprados e mortos. E o maníaco do cassino, Praia do Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul também. Não sei um número que eu nem sei precisar de casais, né, em que houve mortes e estupros, né. Aí pergunto, em 4 casos de agressor sexual em série e homicida em série, nós tivemos mais de 40 pessoas vitimadas, né. Aí você não vai flexibilizar, eu não digo suprimir, flexibilizar alguns direitos, né? Veja bem... eu acho que tem que haver um equilíbrio, né? Eu acho que é fundamental tu proteger o réu, né? Porque, na verdade, tu não está protegendo o réu, tu está protegendo o cidadão do Estado, né? Da força do Estado, da desproporção da força do Estado. Esse é o problema. Mas as coisas têm que ter um equilíbrio, né? Eu acho que o princípio ele é válido, ele é aplicável quase sempre, né? Mas que realmente, como tu dizes, eu acho que em alguns casos a coisa tem que ser trabalhada com um critério, né? Às vezes o que acontece, eu sempre digo até de uma maneira assim, quem me conhece sabe, eu sempre digo o seguinte, às vezes o réu também tem direito a direito penal, né? Por que eu digo isso, né? Porque o que acontece às vezes é exatamente dele se proteger, ter um direito penal racional que também o protege, né? E muitas vezes aí existe um outro problema também, que é aí já exatamente do outro lado da moeda, que a vítima, ela seguidamente, que nós vemos assim na prática, ela mora no mesmo bairro do réu. Então ela também se sente completamente desatendida e desprotegida, né? Então eu acho que a lei tem que ser dosada nisso. Realmente, eu acho que no Brasil, algumas situações, elas têm que ser mais... Eu queria só fazer aqui, às vezes, do advogado diabo, né? Porque eu pego o desembargador que julga matéria criminal de crimes sexuais e o delegado, e eu advogado aqui no meio de vocês dois, né? E olha, estou longe aqui de defender os maníacos, né? E esses casos aí horríveis que o senhor narrou, né? Mas a gente tem alguns problemas, assim, sérios, eu acho, a nível constitucional, que é uma questão, que nem o senhor colocou, assim, de autoincriminação. Esse é o primeiro direito que aparece, que é uma cláusula pétrea, lá, um direito fundamental, um dos incisos do artigo 5º, que é uma interpretação à brasileira, mas que a gente vê que é uma interpretação constitucional nesse sentido, que aí não é um problema mais de direito criminal, nem de investigação, mas é um problema também constitucional, e que aí acho que o direito constitucional deveria se adequar à Constituição, porque foi esse o valor que foi optado, né? Então, eu estou colocando problemas para vocês resolverem, né? Segundo, acho que tem um direito também à personalidade, que nem o senhor colocou de forma muito interessante no começo da sua fala, do própria pessoa que está sendo investigada, mas dos familiares. Porque aquele acervo genético vai passar a integrar um domínio do Estado, né? Ou seja, e a gente não sabe que avanços vão advir tecnológicos, né? Que a partir de que forma será usada essa questão, né? Assim, daqui a 10 anos a gente não tem como prever como esse acervo genético será utilizado. E o Estado vai estar de posse desse acervo genético. A gente vê, por exemplo, na China já questões assim que são indescritíveis, né? Por exemplo, até crédito já é tirar até as tuas opções de partido político, né? As tuas opções políticas, nem tem partido político, mas as tuas opções políticas a favor ou contra o governo, isso acaba influenciando até o teu emprego e o teu crédito na China. E com um perfil genético na posse do Estado, isso pode repercutir, né? Então, eu só trago problemas, que certamente o senhor, né, já vem se debruçando, e eu gostaria de ver a sua opinião nesse sentido, né? E também tem a questão de atingir os familiares, como o senhor falou também, né? E isso ainda... Por exemplo, eu que trabalhei com direito de família, tem aquela... Como é que foi contornado isso? É a forma bem clara. O cara não pode ser obrigado a fazer o teste genético para afirmar que é pai.
Agora, se ele não fizer, pesa uma presunção contra ele da negativa da prova. Então aí ele vai ter, não é a única prova, mas acaba sendo uma prova pesada de confissão, né? Então foi assim que foi contornado no direito de família, mas ele não é obrigado. O segundo, o terceiro problema, ou pelo menos a segunda dimensão que eu acho mais séria ainda, que é o Estado estar de posse do nosso material genético e a gente não saber como isso pode ser utilizado no futuro, é criar um banco genético, né? E de fato obrigar em massa a fazer, que nem o senhor colocou da história, eu não sabia daquele caso, né? Tipo assim, tentaram com uma pessoa lá nos Estados Unidos, não conseguiram, aí mandaram todos os homens da cidade fazerem o... E aí, imagina, o Estado se apropriou do material genético de todos os homens daquela cidade, né? E a partir daí encontraram o criminoso. Tem uma coisa boa aí, um crime foi solucionado, e eu não nego, eu acho que isso é maravilhoso, que a justiça seja feita, ainda mais num caso terrível desse. Mas, ao mesmo tempo, o custo para nós, em termos de Estado de Direito, direito constitucional, e mesmo, né, num futuro breve, é algo muito arriscado. Como é que o senhor